Yeah. Yeah. Lucre R$2.500 com os melhores palpites e bilhetes para esse domingo, dia 5/10/2025. Seja bem-vindo ao canal Lucrando Agora Tips. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois todos os dias tem vídeo com palpites e bilhetes para vocês. Além dos vídeos, temos sorteios aí todas as semanas, então basta comentar, deixar o like e se inscrever. Nesse domingo já tem sorteio aí para você, então se inscreve, cara, se inscreve e comenta aí, pois assim você já participa automaticamente. Então agora vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esse domingão. Vamos lá! Maravilha, começamos aqui utilizando os jogos do Brasileirão. Temos o Cruzeiro enfrentando o Sport, Cruzeiro que precisa vencer, pois o empate contra o Flamengo não foi muito legal pro Flamengo, ok? Porque o Flamengo jogou em casa e o Cruzeiro conseguiu o feito de empatar 0-0, mesmo jogando fora de casa, tava com jogador a menos e mesmo assim segurou o 0-0 e precisa vencer o Sport, que é lanterninha da Série A, cara. Se o Cruzeiro não vencer o lanterna da Série A, e complica a situação por uma busca pelo título. Para esse jogo do Cruzeiro, eu peguei para ele ganhar um dos tempos, pra gente não correr o risco de pegar uma vitória seca do Cruzeiro e ele inventar de empatar ou perder até pro próprio Sport, então é complicado. Por isso pegamos para ele ganhar um dos tempos e mais de 1,5 gols na partida, pois os últimos 5 confrontos entre Cruzeiro e Sport, jogando na casa do Cruzeiro, todos bateram a linha de obviamente. Então o jogo vai sair pelo menos 2 gols. E meu placar exato para esse jogo do Cruzeiro e do Sport, eu vou chutar 3-0 Cruzeiro, para ele vencer sem tomar gols do Sport. Cruzeiro, se quer ganhar, quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar e convencer aí. Então por isso que eu vou buscar 3-0 Cruzeiro sobre o Sport aí, ok? Então bilhetinho com odd 1.50, bilhetinho simples, bem favorável e que dá sim pra gente buscar esse guizaço. Temos aqui também pelo Brasileirão Série A o Flamengo, que precisa vencer, pois o Cruzeiro e o Palmeiras tá na cola dele aí e vai enfrentar o Bahia. A parte legal pro Flamengo é que Rogério Ceni já tá mais de 10 ou 8 jogos sem conseguir vencer o Flamengo. Rogério Ceni é muito freguês da equipe flamenguista, cara. O Bahia mesmo, os últimos 5 jogos Bahia fora de casa não, em casa, isso mesmo. Bahia os últimos 5 jogos em casa, jogando contra o Flamengo, Bahia não venceu nenhum, cara. Flamengo, pelo que eu vi, venceu todos os últimos 5 confrontos contra o Bahia. Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo vem ganhando do Bahia. Então, para essa partida, eu não peguei a vitória seca do Flamengo, apesar dele ser favorito. Eu peguei para ele marcar. Então, o Flamengo para marcar contra o Bahia, ok? Odd 1.20. E o jogo do Atlético Paranaense e Atlético Goianiense pela Série B, peguei para sair um gol antes dos 80 minutos. Cara, esse jogo do Atlético é bem interessante. Todos os últimos jogos do Atlético fora de casa pela Série B, ele marcou, isso mesmo. Nessa atual temporada de Série B, o Atlético marcou em todos os jogos fora de casa. Que legal, mas por esse jogo a gente pegou só um golzinho, independente de quem seja, gol antes dos 80 minutos. Esse bilhete tá com odd 1.50. Pro jogo do Flamengo versus Bahia, eu vou buscar 1-0 Flamengo, placa exato, então pro Flamengo vencer por 1-0, mesmo jogando fora de casa. E o jogo do Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense, eu vou buscar a vitória do Atlético Paranaense, que atualmente está na 4ª colocação, depois de uma arrancada absurda aí, pegou uma posição aí no G4. Então essa Série B tá bem agitada. Criciúma fez uma arrancada absurda, chegou a assumir a liderança, caiu para 3ª colocação atualmente. Então, cara, só tem jogaços na Série B. Essa competição tá bem interessante. Esse ano, não sei se o Novo Horizontino vai conseguir subir. Já tem 3 anos aí entre os primeiros colocados, mas quando chega no final, entrega. Será que esse ano
Goiano, Novo Horizontino sobe. Também tem a Chape aí no cangote, tem vários times aí no cangote, cara. Goiás também, Coritiba. Essa Série B tá bem interessante. Então, jogo do Bahia e Flamengo. Flamengo marcar, placa exata 1-0 Flamengo. Jogo do Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, para sair um gol antes dos 80 e placa exato 2-1 Atlético Paranaense, para vencer o Atlético Goianiense mesmo jogando fora de casa. Bilhetinho com odd 1.50 bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pelo Brasileirão, temos Clássico Paulista e também temos Vasco da Gama jogando em casa contra o Vitória. Diniz que conseguiu recuperar o futebol do Vasco aí por enquanto e tirou o Vasco lá da parte de baixo da tabela e agora o Vasco tá lutando por Sul-Americana. Confronto aí onde o Vitória que ganhou na rodada passada por 1-0 aí no Clássico Nordestino contra o Ceará. Venceu, respirou um pouquinho, tá só 3 pontos de diferença pro primeiro time fora da zona. Então Vitória precisa vencer para pelo menos empatar em número de pontos com o primeiro time fora da zona de rebaixamento e tentar sair dessa zona, cara. O jogo do São Paulo e Palmeiras, como é Clássico Paulista, a gente pegou o que? Cartões, pois o gols não tá muito interessante, principalmente que os últimos confrontos entre eles foram under. Se fosse na casa do Palmeiras daria para buscar um golzinho ou outro, mas como é fora de casa a gente vai buscar cartões. Ambas as equipes para receber 2 cartões, tem que sair no mínimo 4 cartões, 2 para cada, tá ótimo. E o jogo do Vasco e do Vitória para sair um golzinho na partida, independente de quem seja, e pelo menos 6 escanteios no jogo. Bilhetinho com odd 1.51 bem favorável. Meu placar exato para esse jogo do Palmeiras e do São Paulo. Como o Palmeiras está buscando o título aí brasileiro, o São Paulo vem decaindo em alguns jogos, eu vou buscar 1-0 Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. No meu placar exato para esse Clássico Paulista, 1-0 Palmeiras. E o jogo do Vasco e do Vitória que vai jogar fora de casa, mas marca bastante em alguns jogos aí, eu vou buscar 2-1 Vasco da Gama pro Vasco vencer o Vitória aí. Acredito que mesmo o Vitória fazendo um golzinho, o Vasco é superior, vem jogando melhor em casa, sem dúvida pode ganhar sim da equipe do Vitória. Se depender aí, se for na raça, o Vitória pode sim conseguir um empate, ou até se jogar muita bola pode vencer o Vasco, mas é aquilo, cara, é aquilo. O futebol do Vitória não tá convencendo bastante para conseguir ganhar do Vasco, entendeu? E ó que o Vasco não é lá essas coisas, então é complicada a situação do Vitória. Então por esse jogo entre Vasco e Vitória, 2-1 Vasco da Gama, hein? Então bilhetinho com odd 1.51 bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Liga Italiana e Liga Portuguesa, temos 2 clássicos, ok? Temos Porto versus Benfica e também temos Juventus versus Milan. Pro jogo do Porto, busquei gols, pois os últimos confrontos, apesar de ter saído bastante cartões, a gente buscou gols, pois também saiu bastante gols. Então a gente pegou a linha de over 1,5 na partida, tô confiante, acredito que dá para buscar. E o jogo da Juventus e do Milan, peguei para sair um golzinho na partida, independente de quem seja. O Milan que atualmente é o líder da competição, depois de ter vencido o clássico contra a Napoli, Milan ultrapassou e com isso é a líder, cara. Então por esse jogo eu vou buscar gol, vou buscar um golzinho independente de quem seja e acima de 4,5 cantos, 4,5 cantos para sair no mínimo 5 escanteios. Nesse jogo da Juventus, Milan pode perder? Pode ganhar? Pode, mas pelo menos um golzinho sai, hein? Então a gente vai buscar um gol, 5 cantos, e o jogo do Benfica e Porto é o jogo base, cara, tem que sair 2 golzinhos. Eu acredito que tá bem favorável para sair 2 golzinhos, por isso que eu vou buscar 2 gols nessa partida. Meu placar exato pro jogo do Benfica e Porto é empate, eu vou buscar 1-1 Benfica e Porto. E o jogo da Juventus e do Milan é complicado a gente buscar esse placar exato, pois tanto a Juventus em alguns jogos em casa vence o Milan, quanto o Milan dá trabalho à equipe da Juventus. Como o Milan vem melhor aí, o complicado que vai jogar fora de casa, cara, é outro jogo que daria para eu buscar o empate aí de 1-1. Então por essa partida eu vou buscar empate também, eu vou buscar 1-1, 2 jogos, tanto do Porto quanto o do Milan e Juventus, 2 clássicos, eu vou buscar empate aí, acredito que dá sim pra gente buscar esse empate nos 2 jogos. Bilhetinho com odd 1.50, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win.
esse domingo é recheado de clássicos. A gente tem aqui o PSG enfrentando a equipe do Lille e temos também o Sport enfrentando o Braga aí pela Liga Portuguesa e outro pela Ligue 1, Liga Francesa, aqui o jogo do PSG e Lille. Dois clássicos aí, onde claro que eu utilizei gols. O jogo do Sport em Braga, a gente buscou o over 1,5, bateu nos últimos 5 confrontos entre eles e para sair no mínimo 5 escanteios, na verdade, acima de 4,5 cantos, então é para sair 5 cantos aí na partida. E o jogo do PSG para sair um golzinho da equipe do PSG, que vai jogar fora de casa, e para sair 4 finalizações no primeiro tempo PSG, hein? Juntando os dois jogos do Braga e do PSG, a gente tem um bilhete com odd de 1,52, um bilhete bem interessante, aproveitando aí a questão de gols, evitando um pouco de favoritismo por conta que é clássico, cara. Os clássicos complicam bastante. Nesse exato momento o Besiktas estava ganhando de 1-0 do Galatasaray, Besiktas com um jogador a mais, aí o Galatasaray foi lá e empatou. Eu não conferi se estava anulado ou não, se foi anulado ou não o gol, mas isso que eu quero falar para vocês, que clássico é complicado, mesmo o time jogando em casa, pode acontecer de tudo, uma expulsão, um golzinho contra aí no início, pode mudar todo o repertório da partida. Mas para esse jogo do Braga, 2 golzinhos é interessante, e o jogo do PSG marcar é legal. Então bilhetinho com odd 1,52, meu placar exato pro jogo do Sport em Braga é 2-1 Sport para vencer o Braga, e o jogo do PSG eu vou buscar 3-1 PSG para vencer o Lille, mesmo jogando fora de casa. Então bilhetinho com odd 1,52, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. A equipe da Napoli vai jogar em casa contra o Genoa pela Liga Italiana, e o Real Betis vai jogar fora de casa pela Liga Espanhola, La Liga. Para essa partida da Napoli, a gente vai buscar um golzinho a favor da equipe da casa, pois o over 1,5 estava com odd bem alto, e é bem provável que possa sim acontecer da Napoli vencer seu jogo por 1-0. Então é melhor a gente ter cuidado nessa questão. O jogo da Napoli busquei para ela marcar e para sair 4 finalizações no primeiro tempo. O jogo da Napoli, essa linha vem batendo tranquilamente, a Napoli vem atacando muito quando se trata aí jogando em casa, seu mando de campo. E o jogo do Real Betis, últimos confrontos contra a equipe do Espanhol, lembrando que são duas equipes que estão jogando a parte de cima da tabela, lutando pela parte de cima da tabela, primeiras posições, por isso que eu vou buscar um golzinho da equipe do Real Betis, que vem marcando tranquilamente nos últimos confrontos fora de casa contra a equipe do Espanhol. E o jogo para sair 4 finalizações no primeiro tempo do Real Betis. Na verdade eu inverti, é para sair um golzinho independente de quem seja na partida, ok? Então pode ser do Real Betis ou da equipe do Espanhol, e a outra opção é para sair 4 finalizações no primeiro tempo Real Betis. Então o gol não é do Real Betis, pode ser de qualquer um, ou do Espanhol ou do Real Betis, mas o importante é que também saia 4 finalizações no primeiro tempo para a equipe do Real Betis. Então vamos lá, jogo da Napoli, para sair um golzinho da Napoli e 4 finalizações no primeiro tempo para Napoli, e o jogo do Real Betis Espanhol para sair um gol independente de quem seja e sair pelo menos 4 finalizações no primeiro tempo, equipe do Real Betis. Bilhete com odd 1,52. Vamos de placares exatos. Meu jogo da Napoli, é claro, vou buscar 1-0 Napoli, para Napoli vencer aí sem tomar gols da equipe do Genoa. E o jogo do Espanhol versus Real Betis tá com cara de empate esse jogo, hein? Eu vou buscar empate 1-1 Espanhol e Real Betis, bilhete com odd 1,52, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Maravilha, continuando aqui, temos o Manchester City enfrentando o Brentford pela Premier League, e também temos aqui o Copenhague jogando em casa contra o Midtjylland pela Liga Dinamarquesa. Para esse jogo do Manchester City, a gente vai buscar um golzinho independente de quem seja e buscar cantos. Pense numa linha que vem batendo tranquilamente nos jogos do Manchester City e Brentford, é a linha de cantos, de escanteios na partida. Então over 7,5 cantos para sair no mínimo 8 escanteios na partida e um golzinho independente de quem seja. E o jogo do Copenhague e Midtjylland, eu vou aproveitar com os últimos 5 confrontos entre Copenhague e Midtjylland na casa do Copenhague. Copenhague marcou em todos, e a gente vai buscar um golzinho para a equipe da casa, hein? O bilhete tá com a odd de 1,50 cravada, tá bem interessante, bem legal, e acredito que são 2 jogos que dá sim pra gente buscar esse gozaço, hein? Vamos agora ver os placares exatos para essas 2 partidas. Pro jogo do Copenhague, Copenhague perdeu alguns jogos,
jogos aí contra o Midtjylland, mas jogando em casa ele venceu a maioria dos confrontos. Por isso que a gente vai buscar um pouquinho de favoritismo do Copenhague e acreditando que ele tome também um golzinho na partida. Por isso que a gente vai buscar 2-1 Copenhague, para ele vencer o Midtjylland e tomar um golzinho pelo menos da equipe visitante. E o jogo do Manchester City, o complicado é que teve jogo do Manchester City contra o Brentford, que o Manchester City foi under, foi 1-0, aí teve outro que perdeu por 1-0. Eu vou arriscar, eu sei que vocês talvez não concordem comigo, mas eu vou buscar pro Manchester City ganhar por 1-0, jogando fora de casa contra o Brentford. Então Manchester City para ganhar de 1-0 do Brentford, e o jogo do Copenhague Midtjylland 2-1 Copenhague para vencer jogando em casa. Bilhete com odd 1.50, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Maravilha, fiz aqui uma triplazinha utilizando 3 jogos interessantes, ok? Utilizei o jogo do AZ Alkmaar, do Shakhtar Donetsk, da equipe do Everton versus Crystal Palace, e fiz uma tripla com odd 1.62, bem interessante. Vamos lá, pro jogo do AZ Alkmaar é para gols, vamos buscar over 1,5 na partida. Jogo do Shakhtar Donetsk, gols também, vamos buscar o over 1,5 na partida. E o jogo do Crystal Palace versus a equipe do Everton, pro Crystal Palace finalizar 3 vezes no primeiro tempo. O bilhete ficou com odd 1.62, ficou bem favorável. Claro que a gente utilizou o over 1,5 em 2 partidas, que é a do AZ e do Shakhtar Donetsk, mas tem valor sim, ambos os jogos para bater essa linha de over 1,5. Agora bora de placares exatos. Pro jogo do AZ, o AZ é favorito para vencer, vamos buscar 2-0 AZ Alkmaar para vencer sem tomar gols. Jogo do Shakhtar Donetsk, ele é favorito a vencer, mas tomar um golzinho também. A gente vai de 3-1 Shakhtar Donetsk para vencer jogando em casa. E o jogo do Crystal Palace e Everton, jogo para poucos gols, vamos de 1-0 Crystal Palace para vencer o Everton mesmo jogando fora de casa. Bilhetinho com odd 1.62 favorável, então anota aí para você não esquecer os placares exatos, hein? AZ Alkmaar versus Tesla, 2-0 AZ Alkmaar. Shakhtar Donetsk jogando em casa, 3-1 Shakhtar Donetsk. E Everton versus Crystal Palace para meter 1-0 no Everton, mesmo jogando fora de casa, isso mesmo. Então bilhetinho com odd 1.62, bem favorável, uma triplazinha bem legal, e dá sim pra gente buscar esse guizaço. O Barcelona vai jogar fora de casa contra o Sevilha. Barcelona que é favorito para vencer esse jogo, e a gente fez um bilhetinho bem simples utilizando aqui o favoritismo do Barcelona. Os últimos 5 jogos entre Barcelona e Sevilha teve vitória do Barcelona, o over 1,5 vem batendo tranquilamente também, e a gente utilizou esses mercados, ok? Pegamos aqui empate ao Barcelona, então mesmo que o jogo termine 1-1 ou 2-2, a gente pode sim garantir nosso win. Pegamos o over 1,5 na partida, que vem batendo tranquilamente nos últimos confrontos, e buscamos a linha de under goals. Pegamos para não sair 7 gols na partida, ok? O bilhete ficou com odd 1.50 cravado, ficou com uma odd bem legal. Temos aqui um jogo onde o Barcelona, sendo favorito, tem a questão aí que Lamine Yamal jogou aí jogo pela Champions aí na derrota do Barcelona por 2-1 PSG. Teve jogadores que jogaram os 90 minutos, então talvez o Barcelona possa poupar alguns jogadores para esse jogo contra a equipe do Sevilha. Então é legal a gente ter cuidado nessa questão, por isso que a gente pegou essa dupla hipótese ao invés de buscar uma vitória seca Barcelona. Então dupla hipótese Barcelona, mais de 1,5 gols, e para não sair 7 gols na partida. E o placar exato para essa partida, vamos sim buscar a favor do Barcelona. Vou buscar 2-1 Barcelona, pro Barcelona vencer e tomar um golzinho da equipe do Sevilha. Sevilha que vai jogar em casa, jogando em casa é meio chatinho, então pode dar sim um susto no Barcelona, hein? Então placa exato 2-1 Barcelona, bilhete com odd 1.50, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Temos ainda mais 2 jogos, um pela Premier League e outro pela Liga Italiana. A equipe do Newcastle vai jogar contra o Nottingham Forest. A gente vai buscar gols para essa partida. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5. Então é jogo para gols, hein? Over 1,5 na partida entre Newcastle e a equipe do Nottingham Forest. E o jogo da Roma versus Fiorentina é aquilo que eu falei para vocês. É jogo para sair no mínimo um golzinho na partida.
e ambos receberam um cartãozinho. Essa linha vem batendo tranquilamente nos últimos confrontos entre eles. Então a gente vai buscar esse ambos receber um cartãozinho, hein? O bilhete fica com a odd de 1.51, fica bem favorável. Dois jogos simples, principalmente o jogo do Newcastle, achei bem favorável para sair gols, e a gente vai buscar essa linha, ó. Jogo do Newcastle, placa exato pro jogo do Newcastle, eu vou buscar 3-1 Newcastle para vencer a equipe do Nottingham Forest tranquilamente. E o jogo do Fiorentina em Roma é um jogo difícil, cara, jogo com a cara de empate, mas eu vou buscar 1-0 Roma, para Roma vencer a Fiorentina mesmo jogando fora de casa, hein? Bilhetinho com odd 1.51, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Premier League e pela League One, temos aqui o Aston Villa jogando em casa contra o Burnley, e temos o Lille enfrentando o Toulouse, dois favoritos aí jogando aí em seus mandos de campo. Pro jogo do Aston Villa versus Burnley, peguei para sair um golzinho na partida, independente de quem seja. 5 finalizações no primeiro tempo pro Aston Villa, e busquei para ter um escanteio aí no primeiro tempo para a equipe do Aston Villa. E o jogo do Lyon versus Toulouse, busquei para sair um golzinho da equipe do Lyon, e pro Lyon ter mais de 1,5 cantos na partida. Bilhete com odd 1.50, bem interessante e bem favorável. Meu placar exato para esse jogo do Aston Villa é 2-1 Aston Villa, que pro Aston Villa ganhar do Burnley, mesmo o Aston Villa não vindo tão bem nessa atual fase de Premier League. No início da Premier League o Aston Villa não começou tão bem, ok? E o jogo do Lyon versus Toulouse, 1-0 Lyon, pro Lyon ganhar do Toulouse por 1-0. Então bilhete com odd 1.50, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar nossos bilhetes, temos aqui a equipe do Feyenoord jogando em casa pela Liga Holandesa, e também temos aqui o jogo do Dynamo Kiev enfrentando a equipe do Metalista. É confronto de primeiro contra segundo colocado aí na Liga Ucraniana, hein? E o jogo do Feyenoord versus Utrecht, confronto aí bem interessante para gols. Para essa partida do Feyenoord, peguei o over 1,5 na partida, e para sair 3 escanteios no primeiro tempo. Essa linha vem batendo nos últimos 5 jogos na casa do Feyenoord tranquilamente. Essa linha de escanteios na Liga Holandesa é muito legal e bem favorável. E o jogo da equipe do Dynamo Kiev versus Metalist, claro que eu vou buscar um golzinho da equipe da casa do Dynamo Kiev, que vem muito bem na Liga Ucraniana, vem batendo de frente tranquilamente com a equipe do Shakhtar Donetsk. Na temporada passada mesmo, o Dynamo Kiev nos garantiu vários gols. Então para esse jogo, um golzinho para a equipe da casa, e placar exato para o jogo do Dynamo Kiev, 2-1 Dynamo Kiev, hein? E o placar exato para o jogo do Feyenoord versus Utrecht, 3-1 Feyenoord, para o Feyenoord vencer jogando em casa. Então temos aqui um bilhetinho com odd 1.52, bem favorável, bem legal, gostei desse bilhete, e claro que dá sim para a gente buscar esse ganho, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho, e amanhã tem resultado aí de sorteio desse domingo, cara, isso mesmo, amanhã já tem sorteio aí para vocês, então assista o vídeo de amanhã para não perder. Você vai saber o resultado, quem foi o ganhador dessa semana. Semana passada foi um ganhador diferente, acho que já é o 10º ganhador consecutivo aí diferente, e o próximo pode ser você. Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho e comenta o que você tá achando dos nossos vídeos e conteúdo. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, Trapinha, tamo junto, família.